Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 13ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia cheio de Deus, que você realmente faça a experiência no dia de hoje e seja sinal também da presença de Deus na vida dos outros. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 29 de junho, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 8, nos versículos de 23 a 27. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que quer ser luz para iluminar nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, este Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, há alguns domingos atrás, nós o ouvimos na versão de São Marcos.
Hoje nós ouvimos o Evangelho segundo São Mateus, mas na versão de São Marcos ouvimos há alguns dias. Narra Jesus, que está na barca com os seus discípulos. A tempestade bate forte, o mar levanta-se contra aquela embarcação. Os discípulos ficam apavorados, desesperados com o perigo que se mostra a eles. Jesus, no entanto, está dormindo na parte de trás da barca. Está tranquilo sobre o travesseiro, dormindo tranquilamente, com toda aquela ferocidade das ondas e força da tempestade. Os discípulos gritam a Jesus: salva-nos, Senhor! Gritam de um modo forte, mostrando que estão perecendo. Nessa versão, segundo São Mateus, os discípulos não criticam Jesus por ele estar dormindo. Na versão de São Marcos, eles dizem: o Senhor não liga? Não está vendo que estamos perecendo? O Senhor não faz nada? Nesse evangelho de hoje, eles não dizem isso, mas dão um grande grito: Senhor, salva-nos! Estamos perecendo. E Jesus dá a sua resposta: homens fracos na fé, por que tendes tanto medo? Eu queria destacar desse evangelho, meu irmão, minha irmã, o grito dos discípulos naquele momento: salva-nos, Senhor. Jesus, humanamente falando, era um homem tão frágil quanto os outros, humanamente falando, com todos os limites humanos que nós podemos imaginar. Mas aqueles homens na barca olharam para aquele outro homem dormindo e clamaram por salvação. Ao mesmo tempo que Jesus chama-lhes a atenção pela sua pouca fé, por se desesperarem naquele momento, Jesus atende o chamado confiante daqueles discípulos. Ao invés de murmurarem, eles clamam para que o Senhor os salve. Ao mesmo tempo que estão naquela dor do desespero e do medo, confiam que o seu grito será ouvido pelo Senhor. E o Senhor ouve o grito. Essa deve ser a nossa atitude também, meu irmão, minha irmã. Saber que nós não temos todas as forças necessárias para todos os momentos da nossa vida. Que não está ao nosso alcance nos livrar sozinhos de tantas situações. Que nós não nos bastamos a nós mesmos. Mas que se somos confiantes em Deus, se gritarmos o nome do Senhor, se clamarmos o seu nome, Ele não nos deixará sem resposta. Não nos deixará de nos responder. A nossa atitude tem que ser atitude de quem acredita, atitude de quem confia, atitude de quem tem a certeza que não está sozinho. Que quando a tempestade bate, o Senhor está na parte de trás do barco. Ainda que esteja dormindo, nós gritamos o seu nome.
e Ele nos socorre. Ele nos responde. Nem sempre a resposta que Deus nos dá é exatamente aquela resposta que nós estamos esperando. Mas com certeza, a resposta que Deus dá ao nosso grito é a melhor resposta. É a resposta que realmente salva. Isso nós somos chamados a crer e a esperar. Salva-nos, Senhor. Deve ser o nosso grito constante, nos reconhecendo pequenos e extremamente dependentes de Deus. Que Jesus nos ajude a sermos perseverantes, confiantes e a cada dia a nossa fé ser mais firme e mais forte no Senhor. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá